pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Saúde em Primeiro Lugar, esse podcast que eu trago como intenção da gente falar de saúde em todos os seus aspectos, desde saúde física, saúde mental, espiritual, até saúde financeira. Então, a ideia é trazer sempre conteúdo que ajude todos que buscam por uma vida com mais qualidade. E hoje eu tenho o prazer de trazer um cara muito especial, que eu conheci pela internet, mas que a gente se encontrou no meio de uma multidão, que é o Gildo. O Gildo é o primeiro brasileiro a completar o Ironman portador de esclerose múltipla. Quer dizer, o contrário. É o primeiro portador de esclerose múltipla no Brasil a completar o Ironman. E, Gildo, seja muito bem-vindo. Para mim é um prazer enorme trazer você aqui, né? Sinônimo de superação, de resiliência e que tem a ver do esporte aí, que a gente se conversa com relação a isso. Então, muito obrigada pela sua presença, por ter topado o convite. Manu, quero agradecer o convite de estar aqui nesse dia, nessa tarde. A quem está colocando saúde em primeiro lugar e deixando alguns minutos do seu dia para consumir esse conteúdo. Muito obrigado pela tua atenção, pelo teu tempo. E para mim é uma satisfação muito grande estar aqui com você hoje. Cara, é muito doido, né? Porque a gente estava conversando ali antes. Eu conheci o Gildo pela matéria do Esporte Espetacular, então quem nunca viu, busca aí Gildo Afonso, Esporte Espetacular Ironman, que vocês vão achar. Logo depois do Ironman, que eu fui assistir, né, não fui participar no caso, e logo depois a gente trocou ali umas figurinhas, porque, pô, quem sabe, eu sou enfermeira, trabalho no setor de neurologia, então além de ser do esporte, tinha uma coisa em comum ali, que era a questão da neurologia. E a gente se encontrou num evento de sei lá quantas mil pessoas. Eu falei, cara, eu acho que é um menino que eu vi da matéria. E aí a gente se falou, começamos a trocar figurinhas, né? Então, gente, vou falar aqui um pouquinho vou ler um pouquinho aqui da história do Gildo e depois você complementa. O Gildo é atleta, palestrante, ele é formado em Direito. Até estava perguntando ali para ele se ele atua, porque ele agora é palestrante renomado. E é de Rondônia, né? Isso para mim é uma novidade. Eu não sabia que você era de Rondônia e hoje mora em São Paulo. Me conta mais um pouquinho quem é o Gildo, como que tudo isso começou, essa ideia de vir para São Paulo, se a ideia do Ironman foi antes ou depois do teu diagnóstico. Me conta um pouquinho da sua história. Vou contar minha história como se fosse um livro. A gente está começando do último capítulo do Ironman, que é o capítulo mais empolgante, mais emocionante. Mas talvez para que você de casa e a gente tire alguma reflexão dessa conversa, eu vou revisitar uns capítulos anteriores. Claro. Que às vezes eu até falo que por muito tempo eu não revisitei, por medo de julgamento, por não querer me sentir vulnerável. Pra você ter ideia, Manu, a primeira vez que eu falei abertamente que eu tinha um diagnóstico de esclerose múltipla foi em 2019, depois de ter corrido uma maratona. E o diagnóstico eu tenho desde 2017, 2 anos depois. Então eu já era uma pessoa que tinha saído, dando um spoiler do início da minha história, já era uma pessoa que tinha saído da cadeira de rodas, já estava traçando uma jornada de superação, já tinha ganhado pódio, já tinha corrido uma maratona, mas eu não conseguia falar sobre a minha doença, sobre o meu diagnóstico, por não querer me sentir vulnerável. Mas como eu falo assim, tenha resultados que sejam inegáveis e os seus resultados falem mais que você. Porque os médicos começaram a falar da minha história, pacientes começaram a me procurar e falaram, você é o rapaz que tem esclerose múltipla e é maratonista? Aí eu falava, sim, sou eu. Ele, nossa, mas você não fala isso nas redes sociais? Aí eu falava, poxa, as pessoas não sabem ainda. E até que um dia, num evento, eu conheci uma pessoa, ela falou, você tem um livro que eu gostaria de ler, mas você ainda não tem coragem de escrever. Eu até vi que você tem seu livro aqui, eu falei, poxa, a Manu, ela já tem um livro dela, foi uma lição para mim, que ainda estou escrevendo a minha história, colocando aí nas... E eu já falei para vocês, né? Você tem que escrever o seu livro. Exatamente, já falou. E é sobre isso, a vida é muito sobre ação, você entrar em prática, colocar em campo, escrever meu livro. Eu falo que intenção não muda o mundo. O que muda o mundo são ações. E agora, respondendo sua pergunta, como
eu comecei a minha história em Rondônia. Quem era o Gildo? Fui nascido e criado em Rondônia. Filho de uma mãe nordestina que criou os 2 filhos sozinha. Eu e minha irmã. E eu era... Você é super apegado com a sua irmã. Nossa, sou muito apegado porque a minha mãe, ela criou os 2 filhos sozinha. Eu falo porque o meu pai, eu vi ele arrumar as coisas logo quando eu tinha 4 anos de idade e ir embora de casa. Então, logo cedo, eu fui criado só pela minha mãe, que era o pai e mãe. E assim como ela tinha que trabalhar, tinha que sustentar a casa, a gente passou por dificuldades financeiras, eu fui criado ali com a minha irmã mais velha. Ela exerceu um papel de mãe em casa. Então eu falo que eu tive 2 mães, sabe? Eu fui criado por 3 mulheres. Minha mãe, minha irmã e minha avó. E porque logo cedo meu pai foi embora de casa e meu avô, que também morava com a gente, ele vítima de um diabetes, a gente falando de saúde aqui, aos 54 anos ele nos deixou. Vítima de uma doença, não tinha cuidado, tinha problema com alcoolismo, e ele... As lembranças que eu tenho da minha infância foi muito novo. E aí eu fui criado por essas 3 mulheres. E o sonho da vida da minha mãe, falando, era que eu formasse numa universidade federal. Porque, não sei, talvez a gente tenha pais e mães escutando aqui. Sim. E eu sei, eu não sou pai ainda, mas eu sei o que é o amor de uma mãe, o amor de um pai, quando eu vi a minha mãe. Ela falava, o que eu não tive, você vai ter. Eu nunca pisei numa universidade, mas você e sua irmã vão formar na universidade. E a minha mãe, ela, tudo que teve no alcance dela, sabe? Ela fez, fosse possível. E em 2016, final de 2016, 2017, eu formei na Universidade Federal. Eu alcancei o sonho da vida da minha mãe. E aqui entra o início dessa história. Quando eu alcancei tudo que eu pretendia na minha vida. Formei na Universidade Federal, tive o emprego dos meus sonhos, eu decidi viajar pelo mundo para comemorar num mochilão. E numa dessas viagens, Manu, eu perdi metade dos movimentos do meu corpo. Do nada? Do nada, começou com a falta de sensibilidade e foi agravando. E aí eu tentava pegar uma caneta e não conseguia escrever meu próprio nome. Eu tentava andar e a perna não ia. E aí, Onde foi essa? Onde você estava? Eu fiz uma viagem pro Peru com amigos. Eu decidi fazer um mochilão pelo mundo. Fui pra Argentina, Uruguai. Eu tava vivendo a minha vida. Sabe aquela sensação? Quem aqui é jovem, é meio aventureiro, espírito assim, ai, eu vou conquistar o mundo agora e nada pode me parar. Eu fiz uma viagem escalando montanhas no Peru. Fui para Machu Picchu. E numa dessas viagens, o meu corpo começou a parar. E eu falei, poxa, tem algo de errado acontecendo. E foi um desespero, porque na volta eu fui pro médico e aí tirou o raio-x e viu que não era nada na coluna e falou, poxa, o problema é neurológico. E aí foi pela primeira... Já lá, quando você voltou para Rondônia. Quando eu voltei para Rondônia. E foi desesperador, porque nunca na minha vida eu tinha escutado essa palavra, esclerose múltipla. E aí o médico falou, uma doença neurológica, uma suspeita... Você fez o diagnóstico lá mesmo em Rondônia? Lá em Rondônia. Você fez esse diagnóstico, foi feito já no primeiro médico que você foi ou você foi a vários médicos? Lá em Rondônia, não tem um especialista na doença. Me encaminharam para o neurologista e o neurologista do hospital... até hoje eu sou muito amigo desse neurologista e olha como é engraçado assim, a vida. Ele chegou, ele me deu o diagnóstico, ele falou, a suspeita é de esclerose múltipla. 99%. E foi desesperador. Eu não tinha metade dos movimentos do corpo, eu estava internado, tomando corticoide. E eu não sei por que a gente teve uma conexão muito grande. E nesse dia ele levou a esposa dele. E ele falou pra gente, assim, tava minha família. E ele falou, olha, aqui no estado a gente ainda não tem um especialista na doença. E se fosse um filho meu, eu iria para um grande centro, tratar com um grande especialista da doença, buscar formas de tratamento, porque aqui, infelizmente, mesmo que eu seja um neurologista, eu talvez não conheça tudo sobre a doença. E aí foi quando eu decidi vir para São Paulo para conhecer... Ainda em 2016? Em 2017. Em 2017 eu vim para São Paulo e aí eu fui em 2 médicos e eu falo sobre você se preparar. Eu tinha
por uma permissão de Deus, uma condição financeira ali. Eu tinha uma grana guardada. E falando de amor de mãe, a minha mãe, naquela época, a gente passou muita dificuldade financeira. Eu morava com a minha avó. E o sonho da vida da minha mãe era que eu formasse na universidade e ter a casa própria. E ela tinha conquistado a casa Sonho de dela. todo mundo, né? E Toda ela mãe. tinha comprado a casa dela. E aí ela chegou pra mim numa das internações, nessa primeira internação, pegou na minha mão e falou: se for necessário, eu vendo a nossa casa para que você tenha o melhor tratamento. Aí eu falei: não, mãe, vamos ver, eu tenho um dinheiro guardado. E essa grana me possibilitou vir para São Paulo para consultar com algum especialista. E aí foi o diagnóstico fechado: esclerose múltipla. Mas no início da minha doença, ela foi muito agressiva. Foi um surto atrás do outro. E no início eu perdi metade do lado esquerdo. E quando eu estava tentando voltar, já começou a afetar o lado direito. E foi muito desesperador. Quando você começou, teve o primeiro surto, né? Que você não conseguia mais andar. Em algum momento você voltou a andar e voltou para a cadeira de roda? Ou até então você só estava na cadeira de rodas? Não, eu perdi o lado esquerdo. E aí eu tentava andar e não conseguia, precisava do apoio da minha mãe, da minha irmã. E quando eu estava recuperando o lado esquerdo, com fisioterapia, começou a parar o lado direito. E aí, poxa, agora que tá voltando esse lado, esse outro tá parando. E eu falo para quem tá em casa, tudo na vida são processos. Não existe uma mudança do dia para noite. Aqui agora. Foi uma tentativa de caminhada que eu dei, foi arrastando uma perna, foi tentando escrever meu próprio nome. Eu ia na fisioterapia e eu tentava como se fosse aquele exercício do jardim de infância, de escrever o próprio nome. E eu tenho até hoje guardado alguns papéis das minhas fisioterapias que eu tentava escrever. E é um processo. Hoje eu escrevo, hoje eu corro, eu fiz maratona, eu fiz Ironman, mas tudo começou com um pequeno exercício que muitas vezes a gente ignora. O dia a dia. Sim, o pequeno, né? É começar pequeno e entendendo que tem um passo a passo, que você tem que ter, o que você precisa ter mais forte é a mentalidade, é a cabeça de que você quer sair daquela situação, né? Exatamente. E deixa eu te perguntar uma coisa, você fez maratona, né? Correu pequenas distâncias, foi para maratona. Antes da doença, antes do diagnóstico, você tinha uma vida de atleta, você praticava atividade física, como era né? Como era a sua vida antes do diagnóstico? Antes do diagnóstico, eu não era sedentário, mas eu tinha uma vida ativa, de ir na academia 4 vezes na semana, eu estava conhecendo o mundo, eu subi montanha. Não era um atleta, mas nunca tinha corrido uma corrida, nunca tinha pensado em fazer uma maratona, que dirá um Ironman. Eu não era. E eu falo assim, se a vida é uma máxima, né? Se a vida te deu um limão, faça uma limonada. Sim. Eu nunca pensei em ser um atleta antes do diagnóstico. E muitas outras coisas, não só evolução na saúde, no esporte. Eu era uma pessoa que não falava com meu pai porque a gente teve algumas divergências antes do diagnóstico. Eu estava 3 anos sem falar com ele. Hoje eu já falo com ele. A gente não tem uma relação maravilhosa, mas hoje eu consigo falar com meu pai. Hoje eu sou um atleta, eu fiz um Ironman. Hoje eu dou palestras. Tanta coisa aconteceu pós-diagnóstico que pode ser que muita coisa não aconteceria se não existisse esse diagnóstico. Então, poxa, hoje eu tô passando, Gildo, um momento difícil, uma traição, um divórcio, um luto. Quantas pessoas morreram na pandemia? A situação tá difícil hoje, mas poxa, vamos chorar, vamos viver o luto, mas vai ter o momento da virada de página que talvez você vai usar isso para alcançar algo mais na sua vida. Vai ser uma história, eu falo que nossas feridas, Manu, você tem uma história linda. E as nossas feridas, elas têm poder de curar. Com certeza, como também o contrário, né? Quando a gente não está disposto a curar essas feridas, né? Tantas pessoas têm desavenças com pai e mãe e faz parte da nossa vida, né? Não existe família perfeita, mas quando a gente entende que cada um tem o seu lugar, né? Que a gente não precisa estar apontando o dedo para pai e para mãe, porque só eles vão entender o motivo que levou eles a fazer algo que nos desagrada, mas colocar cada um no seu lugar com amor, com respeito e seguir a nossa trajetória como a gente entende, né? Então, quando a gente está disposto a curar as nossas feridas, independente do outro, porque o outro é o outro, né?
isso fica muito mais fácil, a vida fica mais leve e a gente aprende a fazer do limão a limonada. Né? Exatamente. E voltando um pouquinho lá, quando você falou que você tinha receio de falar sobre a sua doença, e eu me identifiquei muito, porque, né, eu tenho uma doença autoimune, eu tenho uma doença reumática autoimune, eu tenho espondilite anquilosante, que assim, nem vou comparar com a esclerose múltipla, porque são duas doenças autoimunes, mas eu reconheço que tem gravidades completamente diferentes, né? Mas eu também tinha receio de falar da minha doença, até eu entender que não era sobre a Manuela, era sobre o que eu tinha superado que podia ajudar tantas outras pessoas. Que aí a gente se tira desse centro de importância, né? Porque tem o lado que, eu não quero falar da minha doença para não parecer que eu tô me vitimizando, que eu não tô, ou que as pessoas vão olhar esquisito. E tira a Manuela, coloca a história da Manuela para muito além da doença. Então, que não seja o Gildo, que tem esclerose múltipla, que fez a maratona, mas o contrário, o maratonista que tem esclerose múltipla, né? Que colocar num outro patamar de importância, entendendo que o quanto que a sua história pode ajudar outras pessoas, porque no fundo, as pessoas se conectam com histórias, né? Histórias verdadeiras conectam. Muito mais do que uma pessoa que veio de uma outra situação. É aquilo que a gente estava falando. Não é que você falou uma coisa e a pessoa falou o oposto. Teve gente que se conectou com o que você falou e teve gente que se conectou com o que o outro falou, né? E quando eu perguntei para você se você foi a mais de um médico, porque eu passei por uma trajetória eu parei de contar no 10º, até fechar um diagnóstico. Nossa. E eu queria saber como foi o momento do pós-diagnóstico que você começou a fazer, como foi que o esporte entrou e se você ouviu de algum médico que você não poderia fazer aquilo. Eu vou dividir essa resposta para que você foram duas perguntas. A primeira, como foi a virada de chave? Sim. Como eu comecei? Como é que foi isso? Eu não sei se você sabe o que significa quará. Quará? É um termo usado lá no norte. Quará é colocar a roupa no sol. Uhum. E eu venho do norte. Lá é um termo bem usado no norte. Sim. Lá no norte, em Rondônia, quando eu recebi alta da primeira internação, eu ia para casa e eu ficava no meu quarto. Mas eu precisava de ajuda para ir no banheiro, para fazer uma refeição, para urinar, coisas que eram básicas da minha vida. Porque uma vez na vida eu imaginei, poxa, eu vou precisar da ajuda de uma pessoa para ir no banheiro. Mas quando eu tiver 90 anos, 100 anos de idade. Não, aos 23 anos de idade. Não naquela ajuda da minha mãe para ir ao banheiro. E aí, em certa hora do dia, ela me levava para tomar um sol. E um amigo meu sempre ia me visitar, um dos meus melhores amigos, uma pessoa mais velha, que era como se fosse uma referência masculina de pai que eu tinha. Ele ia me visitar e ele falava assim: ei, garoto, você vai ficar aí quarando? Ou você vai, que eu tava tomando sol, ou você vai tomar um sorvete lá fora, ou você vai ver o mundo? E eu falava, o nome dele é Deilon. Eu falava, não, Deilon, você não me entende. Você não entende o que eu tô passando. E ele sempre muito duro, policial. Pegava e falava, bora, garoto. Você vai ficar aí quarando? O tempo passa, a vida voa. E aí eu falava sempre, poxa, você não entende a dificuldade que eu enfrento. Você não me entende. Não sei se você já falou para algum amigo. Pô, você não sabe o problema que eu... Sim. Meu problema, você não tem nem noção do que eu passo. E um dia, ele não foi me visitar. Esse dia foi um dia assim, poxa, ele não foi me visitar. E nesse dia, aquelas palavras dele fizeram efeitos na minha vida. E eu falei, poxa, eu tô aqui quarando. Poxa, será que ele tem razão? E nesse dia eu tomei uma coragem, assim, eu coloquei uma camiseta, eu coloquei um short, eu coloquei um tênis, mano, e eu não conseguia amarrar os cadastros ainda, que eu não tinha o movimento completo de um lado do corpo. E eu fui naquele dia me arrastando para um espaço de caminhadas que tinha na minha cidade. Na minha cidade natal tem um espaço de caminhadas que do início ao fim são 2 quilômetros. E esse espaço, ele termina de frente para um aeroporto. E nesse dia, com os cadastros desamarrados, eu me arrastei. Eu falo que eu me arrastei porque formiga, barata, idoso, criança, todo mundo me ultrapassava. Lento, sabe? Arrastando uma perna. Mas nesse dia eu me arrastei por cerca de 100 metros. E aí eu me joguei num canteiro central
E, poxa, cara, eu tava orgulhoso, sabe? Porque eu falo que o diagnóstico, ele me levou ao fundo do poço. Que, poxa, a medicina não tem uma resposta, é uma doença que não tem cura, e agora o que eu faço da minha vida? Eu realmente cheguei no meu fundo do poço. E se você que tá aqui hoje tá no fundo do poço, fica tranquilo, o fundo do poço é o lugar mais visitado do mundo. Então, existe uma saída. Se eu cheguei no fundo do poço e talvez você que está escutando, você esteja no fundo do poço hoje. E quando você está no fundo do poço, um passo é muita coisa. Sim. Agora, imagina 100 metros. Então, naquele dia, eu estava orgulhoso de mim por me arrastar. 100 metros. Aí eu te pergunto, o que eu fiz no dia seguinte? Fez de novo. Voltei lá. Porque uma vitória hoje não representa uma vitória no futuro. Sim. Eu voltei lá, mas no segundo dia não foram 100 metros. Foram 100 e alguma coisa. E dia após dia eu ia lá... 1% melhor cada dia. 1% melhor. Se você melhora 1% cada dia, no final do ano você está 37 vezes melhor. É os juros compostos da alta performance, eu falo isso. E saindo do início, teve um dia que eu saí do início daquela pista e cheguei no final. Eu me arrastei por 2 quilômetros. Arrastei uma perna, sabe, Manu? E eu falo que nesse dia eu terminei de frente para um aeroporto e tinha uma escada com alguns degraus. Eu sentei naquela escada e eu tava... Você tem um vídeo disso? Eu tenho um vídeo que foi recriado no documentário, mas nesse dia que eu fiz, nunca eu imaginar que aquilo ia virar um documentário, que ia passar na Globo, que ia passar na Record. Mas naquele dia, algo mudou dentro de mim, porque eu chorei muito, sabe, Manu? Às vezes nas nossas vidas a gente tem que se emocionar com as nossas conquistas. Foram 2 quilômetros me arrastando. Mas foi o que eu conseguia, sabe? Foi o meu máximo. Eu completei aquela minha caminhada. E nesse dia, chorando, eu sentei nos degraus e eu olhei aquelas pessoas correndo, se arrastando. Eu tava me arrastando, mas era criança brincando com cachorro, era o pessoal se exercitando. E eu sou muito sincero hoje quando eu falo sobre isso. Por muitos anos da minha vida eu deixei isso oculto. Eu senti inveja daquelas pessoas. Sim. Poxa, eu olhei alguém correndo e eu falei, poxa, eu queria correr. Eu queria poder estar brincando com um cachorro. Eu queria estar pedalando, andando de bike. E naquele dia, eu fiz a oração mais sincera da minha vida, eu acho. Sabe? Eu olhei aos céus e eu pedi para Deus uma oportunidade. Às vezes, na nossa vida, mano, eu acredito isso. A gente precisa de uma oportunidade. Aos céus, aquilo que a gente acredita, ao universo... com todo respeito aos gurus do desenvolvimento pessoal que falam assim, o campeão não pede permissão, o campeão vai lá e faz. Eu não acredito nisso. Eu pedi permissão. Eu pedi uma permissão ao céu, sabe? A mim mesmo. E naquele dia eu falo que algo mudou dentro de mim. Eu não saí de lá correndo. Mas eu saí com uma confiança de que um dia eu conseguiria. De que você ia conseguir. Sabe, às vezes a gente está falando antes de começar aqui sobre a ação. A intenção e a ação. A ação, ela alimenta a tua esperança. Poxa, começou com uma caminhada de 100 metros, me arrastando. Eu já estava caminhando 2 quilômetros. E teve um dia que um amigo me desafiou a me inscrever numa corrida. E aí começa a minha jornada no esporte. Mas lembra do que eu falei assim? Você não sabe o que eu tô passando. Eu acho que eu sempre tive amigos meus loucos, assim, sabe? Igual eu tenho amizade com você, porque você correu 100 quilômetros na corrida de montanha, você machucou o pé, acabou de vir de um Ironman 70.3. Meio Ironman. É um Ironman 70.3. Então, assim... Ele me desafiou a correr uma corrida. Você que está em casa e não é do esporte ainda, eu falo que quem se supera nas pistas se supera na vida. Sim. E esse meu amigo, ele me desafiou a me inscrever na corrida. Eu falei, não, você tá louco, eu não vou me inscrever numa corrida. Aí ele falou, numa corrida não é sobre quem chega em primeiro, é sobre você completar. Seja caminhando, seja correndo, seja se arrastando. Eu falei, poxa, mesmo me arrastando, eu posso fazer uma corrida. E foi a primeira corrida da minha vida. E então, ali... Que foi quantos quilômetros? Foram 10 quilômetros. Ele já começou de 10. Eu comecei com 10 quilômetros, mas eu
eu tinha empolgação. Você sabe quando você conversa com alguém e essa pessoa consegue te colocar um brilho no olho? Sei. É por isso que eu falo, né? E a gente ouve, enfim, o Joel fala muito disso e eu gosto de repetir porque é uma realidade minha também, que é a importância do ambiente. É a importância das pessoas com quem você convive, né? Que você tem sim que colocar as pessoas em caixinhas, porque né, todo mundo tem amigos de longa data, mas que por algum momento se desconecta de você. Tem momentos diferentes da vida mesmo, né? Mas que você não precisa abandonar essas pessoas, só coloca elas em caixinhas diferentes. E que, como é importante a gente estar em ambiente de pessoas melhores que a gente, e quando eu falo melhores que a gente, é que são melhores em alguma coisa, porque a gente também é melhor em alguma coisa, né? Então, num ambiente que tem sempre alguém te ajudando a te puxar para cima e você também está ajudando outras pessoas a puxar para cima, né? E no esporte, muita gente fala assim, eu queria começar no esporte, mas não sei por onde. Cara, começa buscando um ambiente propício. Um grupo que faz, um amigo que quer fazer e que vai te puxar, um amigo que já faz e que você... Então, a importância de você estar cercado de pessoas que vão te ajudar a subir e não ajudar a descer, né? Você falou sobre o ambiente, a força do ambiente. Eu gosto muito de uma frase de um pastor que ele fala assim: me diga quem são teus amigos, se eu digo que você vai pro céu ou pro inferno. É uma brincadeira que ele faz, mas isso tem muita relação quando a gente está falando do esporte aqui. Na minha jornada de superação, em algum momento eu falei, eu quero fazer um Ironman. Eu vi um filme de uma pessoa com esclerose múltipla que fez um Ironman e eu quero fazer um Ironman. E aí eu busquei a melhor equipe do Brasil na época, que era campeã do Ironman. Mas peraí, calma. Antes de chegar no Ironman, volta. Você correu esses 10 quilômetros treinando sozinho. O que você fez? Porque, por exemplo, você disse que estava em surto, né? Passou ali 2 anos em surto, 1 ano, 2 anos em surto. Como foi que você saiu desse surto e que recursos você buscou para começar a correr? Eu falo assim, comece primeiro, você que está escutando a gente, comece com o que você tem. Eu não tinha o melhor tênis, eu não tinha um uniforme de corrida, eu não tinha um professor, eu não tinha nada de corrida, eu não tinha relógio. Mas eu tinha algo que eu falo que é fundamental na vida de qualquer um, mano, que é força de vontade. Sim. Força, poxa, eu vou fazer e um caminho se faz caminhando e você não consegue enxergar a próxima curva. E aí eu comecei essa jornada de tentar caminhadas. Aí eu tentava os trotes, mas eu não tinha um professor. Mas esse meu amigo... fazia fisioterapia? Fazia fisioterapia, nossa, intensivo. Uma das primeiras pessoas que acreditou em mim foi meu fisioterapeuta. Eu até posso falar, dando um spoiler da história, ele pegou esse meu primeiro fisioterapeuta, por isso que eu sou muito fã dos profissionais da saúde. Porque o meu fisioterapeuta, ele falou assim, quando eu comecei essa jornada de corrida, ele falou, um dia você vai correr uma maratona, eu vou colocar uma foto sua aqui na parede. Aí eu falei, poxa, eu tô me recuperando agora. Aí ele até falo isso no Esporte Espetacular. O meu fisioterapeuta falou assim, eu vou colocar uma foto sua, você vai ser um dos meus melhores pacientes, referência. Ele conseguia enxergar a maratona antes de mim. E aí eu me mudei para São Paulo depois que eu fui maratonista, e hoje eu tenho um fisioterapeuta aqui em São Paulo. E o meu fisioterapeuta, dando spoiler, eu não vou falar o que é, mas eu falei, eu vou fazer algo maior que o Ironman. Eu já sei o que é. Eu quero fazer algo, e o meu fisioterapeuta, por isso que eu falou, eu vou com você. Eu vou contigo. Eu falo, o fisioterapeuta, o profissional da saúde, aquele que tá na linha de frente, eu falo que tem uma empatia, a diferença que ele faz na vida da pessoa sobre colocar um brilho no olho. Porque o meu fisioterapeuta me colocou um brilho no olho. Mas aí eu vou ter que falar da minha fisioterapeuta também. Por isso, gente, que eu gosto de trazer as pessoas que eu tô escolhendo aqui. Faz muito sentido, porque eu acabo conectando muito com a minha história. E eu acho que isso é o que é mais legal do podcast, né? Porque é óbvio que eu sou, entre aspas, a entrevistadora e você é o entrevistado, mas essas conexões é que fazem cada vez mais sentido. A minha primeira maratona eu fiz em 2014. Eu fiz a minha primeira maratona. E eu achei que eu não ia completar essa maratona, que eu estava lesionada. Enfim, minha fisioterapeuta, que é minha fisioterapeuta até hoje... Ela, Zuca, um beijo pra você. Ela me buscou no quilômetro 30. Nossa. Lá no Rio. Você fez a maratona do Rio? Fiz. Mas você fez quando largava no Recreio ou já era ali na Zona Sul?
Quando eu fiz, ia ser um percurso, aí tinha caído uma parte em então você não 2019. passou pela Niemeyer, você não passou, né? É. A que eu larguei saía do Recreio e chegava no Aterro. E aí, quando eu estava descendo o túnel para chegar em São Conrado, para quem conhece o Rio, né? Você sai do túnel do Juá e desce São Conrado. Eu peguei, eu tava de celular, nem imagina correr uma maratona de celular, mas minha primeira maratona. Eu falei, não vou conseguir completar. Eu chorando, uma chuva torrencial no Rio. Ela falou assim: vai sim. Na descida do Juá tem uma ambulância, pega um saco de gelo, joga bota na perna, eu vou te esperar no Leblon. E aí ela fez. Cheguei no Leblon, não tinha quase ninguém de plateia, porque estava chovendo muito. Ela me esperou, ela correu os últimos 12 quilômetros comigo. No seu lado. Do meu lado. E a gente já tá acordado que ano que vem a gente vai correr o desafio, os 21 mais E os 42. Então, é essa a importância também que eu falo de você buscar profissionais. O cara que operou meu pé é triatleta. Olha. Entendeu? Então, assim, eu não tenho profissional para cuidar de mim que não seja atleta. A minha nutricionista é corredora de montanha, é triatleta. Porque, para mim, faz mais sentido. Porque é muito mais fácil ela entender o que eu tô passando. Nossa. E a cabeça do atleta, eu falo assim, e o atleta que eu falo, o atleta desde o amador, Sim, atleta amador. eu treinei com a melhor equipe do Ironman que tinha ganhado em 2019. E pra mim, eu falo que metade do meu Ironman foi do meu treinador. 8 meses antes do Ironman, mano, aqui em São Paulo, eu vivi o pior surto da doença. Era isso que eu ia te perguntar. Você começou a correr e você teve outros surtos? Eu tive outros surtos. Eu tive mais de 10 surtos da doença. Eu passei por 10 internações. E o último surto da doença foi 8 meses antes do Ironman. Em agosto de 2021. O Ironman era em maio. É que aí se estendeu esse surto e o que aconteceu? Eu fiquei 22 dias internado. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, no hospital aqui próximo, 9 de julho. Aqui a gente tá na Paulista, no 9 de julho. Eu fiquei 5 dias, eu perdi o movimento do corpo novamente. Eu fiquei 5 dias tomando corticoide. Aí os médicos falaram, olha, Gil, os movimentos não voltaram. A gente vai colocar para 8 dias. Mas o máximo geralmente é 5. Sim, eles falaram, vai... a pulsoterapia. Aí vai 8, não é o recomendado, mas no seu caso a gente vai colocar 8 dias. Eu fiz 8 dias e os movimentos não voltaram. E aí os médicos foram lá e falaram, Gildo, no teu caso já tá ficando tóxico, não é o procedimento, a gente vai fazer 10 dias. Se estendeu para 10. Os movimentos não voltaram. E eles falaram, Gildo, a alternativa que a gente tem nas mãos agora é fazer um procedimento chamado plasmaférese, que vai filtrar o plasma do seu sangue, vai colocar albumina, vem um catéter aqui. Aí eu falei, nossa, e a minha noiva, ela é médica. Eu olhava pra ela, eu vi ela chorando, eu falava, poxa, se o médico olhando pra mim tá chorando, imagina... Entende. A gente que entende sofre. Eu falo, se o médico que olha pra mim chora, o que eu vou imaginar aqui do meu caso? E uma das pessoas dessa equipe, uma equipe muito boa, pegou e falou assim pra mim, cara, abandona a vida de atleta. Ele falou, 8 meses para Ironman, não é possível mais. Vai tocar um instrumento, você vai precisar fazer uma fisioterapia novamente, vai aprender. Isso me abalou muito emocionalmente. Só que quando eu recebi alta, ainda sem os movimentos, eu fiquei 22 dias internado, 10 quilos a mais do que eu tinha. E eram 8 meses para Ironman. Aquele vídeo que aparece na matéria dessa internação, desse surto. E aí eu fui novamente para fisioterapia. Eu fazia fisioterapia todo dia e repetia 3 vezes em casa. Eu repetia não porque o fisioterapeuta pedia, mas eu repetia porque eu queria melhorar. Eu não tinha sensibilidade, eu pegava o bombril, esfregava, pegava um pano para ver se voltava a sensibilidade, para ver se voltava os movimentos do corpo. E a única pessoa que acreditava ali que o Ironman ainda era possível era o meu treinador. Ele falava, no que tiver no meu alcance, nas minhas mãos, a gente vai chegar lá. E aí, se eu não conseguia andar, se eu não tinha equilíbrio, se eu não tinha movimento, imagina pedalar.
E aí Você não tinha medo de... Não, eu já tinha quebrado a clavícula numa dessas voltas de bicicleta. Mas porque você perdeu o movimento? Não, porque um acidente normal, Não falta nada de a ver com a sua equilíbrio, doença. nada a ver. Foi uma quebra de clavícula, tive que fazer cirurgia. E ele falou assim: Gildo, vamos pedalar comigo. E eu ia e eu não conseguia ficar em pé. Eu não conseguia pegar a garrafa. E aí ele falou: a única forma de você chegar no Ironman vai ser usando uma mochila de bicicleta Hidratação. MTB. Aí eu falei, poxa, já é difícil pedalar 180 quilômetros, ainda mais com a mochila. E aí a mentalidade de quem é do esporte, de ter um treinador, de estar ao lado de alguém que está num nível ali, ele olhou para mim e falou, pelo menos você vai estar no Ironman. Aí eu falei, poxa, não tem desculpa. Eu vou ser o único atleta entre 2.000 com a mochila nas costas, mas eu vou estar lá. Eu não vou ter abandonado, eu não vou ter desistido. Tem muitas pessoas que... Todo o processo de conquista tem a fase da preparação e tem a fase da batalha ali. Depois é a conquista, mas a fase da preparação é onde a grande maioria fica. Quanta gente eu vi que prometeu o Ironman e ficou pelo caminho. Por N motivos. E ele falou, não aceito, você vai estar nessa prova, independente de surto, independente do que for. E... Era engraçado que os meus amigos iam pedalar, pedalavam 150, 180 quilômetros aos finais de semana, e eu ficava na beira da estrada, tentando ter equilíbrio, tentando talvez conseguir pegar... Você não fazia no rolo? Não, ele queria que eu pedalasse, porque se eu fizesse no rolo, eu não ia treinar o Sim, equilíbrio. claro, com certeza. Aí eu ia, mesmo que fosse para pedalar, no máximo ali 5 quilômetros, mas eu ia rodar tentando pegar, porque ele falou, eu quero que você chegue na prova, eu quero que você largue. A bike era o mais difícil? Era o mais difícil por causa da questão do equilíbrio. Nadar, correr, nadar 3... O Ironman, para quem não sabe, é uma das provas de triatlo mais desafiadoras do mundo. Sim. Você nada 3,8 quilômetros no mar, você pedala depois de nadar no mar, 3,8 quilômetros, você pedala 180 quilômetros de bike. Eu vou fazer uma comparação aqui, 180 quilômetros, se você manter uma velocidade de 30 quilômetros por hora, são 6 horas pedalando. E depois, você ainda vai correr uma maratona de 42. Só, apenas. Você tem 17 horas para fazer isso. E era o meu sonho ser o brasileiro com esse diagnóstico que completou essa prova. Porque eu queria aqui... Eu não sei o que te move, você que tá escutando, mas sempre tem alguma coisa que move a gente. Sim. Você tem uma história linda, mano. Com certeza algo move você. E o que estava me movendo eram as pessoas com esse diagnóstico. Um áudio que eu escutei no meu Instagram foi de uma menina de 12 anos. Ela pegou Júlia, o nome dela. Ela falou, Gildo, eu tenho um diagnóstico. E você tá me dando fé em dias melhores. Você sabe que eu trabalho na neurologia do Hospital dos Servidores do Estado do Rio, né? Um dos maiores hospitais do Rio. E eu vejo muita gente nova com diagnóstico de esclerose múltipla. E eu sempre falo de você. Ó, vai lá, segue no Instagram o Gildo, é portador de esclerose múltipla, o cara é atleta, não sei o quê. Se ele pode, você também pode. E assim, muita gente agradece. Teve uma menina novinha, assim, que é a menina super curiosa. Ela ficava estudando sobre tratamentos, enfim, que estavam sendo estudados, não sei o quê. Trocou uma ideia comigo, eu fui lá, falei de você, não sei o quê. Quando eu saí, sabe quando você tem que respirar fundo e tipo... Porque a gente se emociona, é óbvio, é o que eu falei pra você. A gente se conecta com histórias, né? E eu queria falar uma coisa, porque é uma pergunta que eu respondo de muita gente que não entende o que é o esporte, a paixão pelo esporte, o que o esporte, o que move a gente a fazer tudo isso, né? Muita gente fala assim, ai, mas não é muito para o corpo, ai, mas é levar o corpo à exaustão. Eu fiz uma prova de 100 quilômetros, né, que a gente estava conversando. Uma prova que durou 26 horas. Eu peguei dia, noite, chuva, calor, na montanha, lá no Mont Blanc. Enfim, todos os desafios. Eu falo que todos os sentimentos que um ser humano sente, eu senti nessa prova. Do ódio à alegria, ao amor, à gratidão, ao que diabo eu estou fazendo aqui. E óbvio que a gente se pergunta, por que eu estou fazendo tudo isso? Para que eu estou fazendo tudo isso? E na pandemia eu passei por uma internação, eu tive uma infecção generalizada e o que eu ouvi do médico foi a resposta que hoje eu dou para todo mundo. O médico falou assim, Manu, você só não foi entubada, você só não foi para o CTI, você só está aqui com a gente hoje
Primeiro, pelo seu condicionamento, pelas escolhas que você fez na sua vida de ter hábitos saudáveis, você tem condicionamento cardiorrespiratório e pela sua tolerância ao sofrimento. Então, eu falo que a minha maior corrida, que foi a de 100 quilômetros, foi só um treino para a maior corrida da minha vida, que foi a minha internação. Então, sempre que alguém pergunta... Porque as pessoas que não são do esporte, elas não entendem. Ai, mas é levar o corpo... Gente, é muito mais do que físico. Você sente isso? É muito mais do que físico. É conexão, é você se reconectar com você, com Deus, com o que você acredita, né? Então, eu queria saber, assim, na sua mentalidade, quem é o Gildo antes do diagnóstico e depois do diagnóstico? O que você aprendeu com o seu diagnóstico e com o esporte? Como é que você faz essa conexão? Com o esporte eu aprendi que não há limites. O que você está falando, eu acho que retrata a sua trajetória, eu me identifico, e quantas pessoas que vão escutar isso aqui vão se identificar com isso, porque a minha jornada no esporte, eu corri a minha primeira corrida de 10 quilômetros. Não fiquei longe do pódio. Mas eu ganhei uma medalha de participação. Sim. Eu tirei uma foto daquela medalha e coloquei assim, a primeira de muitas. E o esporte me deu algo chamado esperança. Em dias melhores. Meses depois, eu ganhei o meu primeiro pódio. E aí, depois que eu já tinha pódios na corrida de 10 quilômetros, eu ousei a me inscrever numa maratona. Então, o esporte, você fala assim, poxa, foi a prova de resistência que me levou para a vida. E aí eu corri maratona, eu fiz Ironman. E aí, poxa, olha quantas coisas que eu consegui superar. Agora minha autoestima, minha confiança no que eu posso. Não estou dizendo que você não vai sentir medo. Você vai continuar sentindo medo. Hoje eu sou palestrante. Há um tempo atrás eu dei uma palestra para 1.000 pessoas. Nunca tinha palestrado para 1.000 pessoas na minha vida. E eu tive medo. Poxa, 1.000 pessoas, só tinha eu de palestrante naquele dia, saíram de casa para escutar a minha palestra. 1.000 pessoas. E eu tive medo. E olha que engraçado. Uma pessoa foi lá, foi bem chique, assim, tinha um camarim, eu não sou acostumado com isso ainda. As pessoas... E aí eu tava lá, e aí essa pessoa que viabilizou essa palestra tava conversando comigo, e ela falou, você tá nervoso, né? Eu falei, tô. Aí ela olhou pra mim e falou, você fez um Ironman. O que são 1.000 pessoas para te escutarem hoje? Eu falo, poxa, a superação no esporte, ela te leva a superar os desafios da vida, seja no empreendedorismo, seja pessoal, seja qualquer coisa. E é um histórico ali que você guarda, porque se a gente sair aqui hoje, a gente está na Avenida Paulista, se eu saio daqui, um assaltante coloca uma arma em mim e fala assim, me passa seu telefone, eu vou passar, mas ele nunca vai conseguir roubar as conquistas que eu tive no esporte, sabe? Então é algo que nunca ninguém vai roubar de você, é algo pessoal que vai entrar para sua história. Eu falo que as conquistas que a gente faz no esporte são histórias pra gente contar pros amigos, pros filhos. Eu tô construindo a história que eu quero contar pro meu filho. Ele vai falar, poxa, você me contou ali, poxa, eu corri uma corrida de 100 quilômetros. Eu falei, caramba. O rapaz que estava aqui, que a gente conheceu hoje, falou, poxa, eu fiz uma peregrinação de 60 quilômetros. De chinelo, uma romaria. E eu falo, cara, isso aí nunca... vão roubar isso de você, essa sua história. E são essas histórias que motivam, que inspiram. E foi isso que o Gildo hoje, pós-diagnóstico... É o Gildo que acredita em dias melhores. Hoje alguém chega pra mim e fala, eu tô com um problema financeiro, eu tô com dificuldade no meu lar, eu passei por uma traição, um parente meu morreu, eu tô num processo de luto. Eu falo, eu acredito em recomeços, eu acredito que você vai superar dessa. Se Deus recomeçou com o mundo, quem somos nós para não recomeçarmos as nossas vidas? Então é um Gildo que ousa acreditar mais em mim mesmo, no ser humano e na humanidade. E eu acho que... não lembro agora quem eu estava ouvindo esses dias, algum podcast, eu sou super consumidora de podcast, e eu estava ouvindo um podcast que eu até parei para fazer um story, porque eu tenho umas reflexões assim que se eu não falar na hora, que é justamente a gente ter um entendimento que tudo na vida passa, os bons e os maus momentos.
né? Se você está passando por um momento ruim, fica tranquila, porque ele passa. E se você está vivendo um momento bom de conquista de topo, aproveita, porque ele também passa, né? Então, eu sempre falo que tudo que eu aprendi no esporte eu trago para a vida. Absolutamente tudo. Tudo. Então, sempre que eu faço prova, sempre que eu tô treinando, às vezes, quando eu saio para treinar com o celular, eu sempre pego aquele momento da oxigenação do treino para fazer uma reflexão mesmo, porque é aquilo de novo que eu falei no começo. As pessoas se conectam com histórias. E quanto mais eu puder falar do esporte, gente, pratiquem esporte. Seja lá, hoje em dia tem tanta modalidade de esporte que a gente pode explorar, né? Então, se você tem a saúde perfeita, a saúde plena, eu vou falar a frase que eu sempre falo, que é: não espere faltar saúde para cuidar da sua saúde. Não espere ter um diagnóstico para cuidar da sua saúde. E se você tem um diagnóstico, faça a sua história. Busque, não saia do lugar, porque enquanto a vida é esperança, né? Enquanto a vida é esperança. Você falou do esporte, de construir histórias. Estava lendo um livro do Robert Greene, que ele fala sobre uma divindade mitológica romana chamada Janus. E ele fala que as nossas emoções, elas são iguais a essa divindade. Essa divindade tem duas faces. Uma que olha para trás e uma que olha para frente. A que olha para frente é para olhar para o futuro, para os seus objetivos, para que você se prepare. E a que olha para trás é para olhar para o seu histórico pessoal. De onde você veio. Pelas coisas que você passou, pelas coisas que você superou, que vão te dar força para um futuro melhor. Então, você começar a construir a sua jornada de conquista hoje, seja uma caminhada de 5 quilômetros, seja uma pequena vitória, seja hoje dar uma volta no quarteirão, seja fazer 2 flexões, seja vão te dar histórico, vão te dar força, como se treina um músculo, resiliência, para olhar para frente e ter esperança que você vai conquistar. E é uma coisa que eu falo, que o dia que eu fiz o Ironman não foi superação, sabe? Não foi o dia que eu cheguei lá e fiz o Ironman. Superação foi o tempo todo que você treinou. Superação não foi esse dia que eu fiz o Ironman. Superação foi o dia que eu me arrastei por 100 metros, me joguei no canteiro e voltei lá no dia seguinte. Superação é aquilo que você faz no seu dia a dia, quando ninguém tá olhando, quando não tem uma Globo gravando com você. Isso sim é superação. O que você faz no seu dia a dia. Então, para quem a gente tá falando assim sobre, poxa, construir história conecta, sabe? Nós somos os autores das nossas histórias, sabe? Se você não pegar a sua caneta e começar a escrever, poxa, é um pouco pesado falar isso, mas ninguém vai. Ninguém vai. Só você pode fazer o melhor por você. Ninguém vai fazer melhor para você do que você mesmo, né? Então, se você tá deixando a sua vida nas mãos de outras pessoas, não espere que o melhor venha, porque não vai vir, né? Óbvio que as pessoas fazem por nós, mas se a gente não fizer por nós, não adianta a gente esperar que o outro faça, né? E o outro não pode caminhar com as suas pernas, não pode correr com as suas pernas. Ele, no máximo, vai te incentivar, vai te motivar, né? Mas a gente que tem que fazer pela gente, né? E você falou em 100 metros, obviamente eu não posso deixar de falar do filme 100 metros, que eu acho que não tem ninguém que assista aquele filme que saia isento de lágrimas, né? Você teve contato com o cara que inspirou esse filme, né? Me conta como foi isso e o quanto que isso foi... Você já tinha decidido fazer o Ironman quando você assistiu 100 metros? Como foi? Me conta isso. Eu assisti o filme 100 metros. Eu falei, poxa, olha, chorei, me emocionei. Uma pessoa com esclerose múltipla que fez um Ironman. Eu falei, poxa, aí vem aquela questão. Será que eu não consigo? E aí eu procurei o Ramon, que é o rapaz do filme, e mandei uma mensagem para ele: olha, eu tenho esclerose múltipla também, igual você, e eu quero fazer um Ironman. E aí ele falou: construa essa história aí no Brasil. Faça sua história, escreva sua jornada. Eu falei, aquele negócio de você tá emocionado, empolgado, e alguém falar, você tem a caneta na mão, faça isso, construa. E se não for para acontecer, morra tentando, sabe? Sim, claro. E ali eu comecei, poxa, eu vou tentar o Ironman. E a vida, às vezes, vai te pedir eu falo que é o preço que a gente paga. O Ironman eu vi que ia ser muito difícil eu fazer morando em Rondônia.
Ia ser muito complicado. Então a vida me exigiu que eu arrumasse as minhas malas, dissesse adeus para minha mãe, dissesse adeus para minha irmã. Eu vendi o carro que eu tinha para conseguir me mudar, para comprar uma bicicleta de triatlon. Eu falo assim, eu não tive um patrocínio, as portas não se abriram. Sim. Eu tive que fazer um empréstimo para pagar as coisas da prova. Mas assim, são sacrifícios que você vai ter que fazer. Decidido, né? E vai ser difícil para todo mundo. Viver é difícil. Viver é difícil, mas aí cada um escolhe o seu difícil. Qual é o seu difícil? Ou eu pago o preço agora, ou mais lá na frente. Exatamente. E uma outra coisa que eu queria perguntar para você, já saindo um pouquinho mais da coisa motivacional e vindo para a coisa do dia a dia. O que você teve que mudar mais na sua vida? Porque assim, eu, por exemplo, eu tive muitas mudanças. Mudança alimentar, mudança de... Na época, inclusive, eu busquei terapia. Ainda faço terapia até hoje. Eu busquei várias ferramentas que eu entendi que seriam importantes para mim, né? Porque a gente fica muito focada no tratamento. Um remédio. Graças a Deus que as medicações existem. Elas estão aí para ajudar a gente, né? Eu faço uso de uma medicação que, graças a Deus, né, me tirou da crise. Mas... não seria só a medicação se não tivessem todas as outras coisas ali fazendo efeito, como mudança alimentar, como não negligenciar o sono, como cuidar da parte mental, espiritual. Que outras mudanças você passou e hoje você tem implementado na sua vida com relação à sua doença mesmo? Estilo de vida, né? Eu comecei a estudar muito desenvolvimento pessoal e aí sobre estilo de vida. A primeira pessoa que eu li sobre estilo de vida, eu já adquiri isso para minha vida, foi uma teoria do Scott Adams, que ele fala sobre 3 coisas que você vai fazer na vida que vão mudar radicalmente. Ele fala, coma bem, durma bem e se exercite. Eu falei... básico, né? Tríade básica. É o básico bem feito. Ele fala assim, cara, se você fizer isso, a sua vida vai mudar radicalmente. Eu comecei a me alimentar melhor, comer bem, dormir bem e me exercitar. E tem pessoas que falam, eu sou noturno. Eu vi que quando eu acordava de manhã para treinar, porque é uma série de treinos exaustivo pro triatlo, você acorda 3 da manhã para estar às 4h30 saindo de casa, para 6 horas começar a pedalar para acabar 4 da tarde num treino longo de Ironman. Então, assim, é uma mudança de estilo de vida que eu falo que você leva o seu corpo ao extremo, né? Então, e você tem que... não é uma mudança só física, é uma mudança espiritual, é uma mudança emocional, é uma mudança do estilo de vida. Você tem que levar um estilo de vida de atleta. Sim. De, poxa, eu não vou... é difícil comer uma pizza. Entendo, se você pode comer uma vez na vida, mas você vai ter que seguir uma dieta, você vai ter que dormir bem, você vai ter que se exercitar. Então, eu falo assim, foi o básico bem feito. O óbvio que a gente sempre... A gente não, né? Mas a maioria da população ignora, né? Eu falo que as doenças que mais matam no mundo são as doenças cardiovasculares que têm como causas coisas que a gente pode evitar, que é o sedentarismo, a obesidade, tabagismo, alcoolismo, ou seja, isso é uma coisa que a população sabe, mas que ignora, que é fazer o básico bem feito. Fazer o básico bem feito. E aí você falou assim, quais mudanças você teve que adotar? Uma pessoa que eu falo assim, que fez muita diferença na minha vida, agora eu vou falar, eu li muito. Eu li mais de 200 biografias de pessoas que se superaram. Poxa, eu tenho uma frase assim, hoje é um péssimo dia para desistir. Né? Aí as pessoas colocam, Gildo, isso surgiu do nada da sua cabeça? Eu falo, um dia eu li a biografia do John, que foi o cara que criou o Alcoólicos Anônimos, de 1935. E ele falava que eu buscava um processo de cura. E ele fala que todo processo de cura tem 2 coisas. Uma é reconhecer que você está passando por uma dificuldade. E o segundo é viver e vencer um dia de cada vez. Quando eu li isso, eu falei, poxa, eu tenho que vencer um dia de cada vez. E aí eu falei, poxa... Aí eu acordei no outro dia, aí eu coloquei assim, vença só por hoje. Aí eu colocava, poxa, eu vou vencer o hoje, vou vencer. Aí um dia um amigo meu falou, hoje é um péssimo dia pra desistir, hein, Gil? Eu falei, cara,
É isso. Cara, é muito bom esse bordão. Eu falei, hoje é um péssimo dia pra desistir. Aí fala, poxa, Gildo, você criou isso, é uma frase sua. Sim, mas quando isso nasceu dentro de mim, quando eu estudei um cara lá de 1935 que já falava de cura e curou tantas pessoas com alcoolismo hoje. Hoje a gente fala dele em em quantos grupos de alcoólicos anônimos, né, hoje. Então, assim, é sobre você conhecer histórias e mudar a sua vida. Sim, com certeza. E o que vem por aí? Doc, livro, o que temos por aí? Graças a Deus está fluindo bem assim a jornada de palestrante, conseguindo fazer palestras e duas coisas que vem muito forte. Eu nem ia falar aqui que eu estou num processo de estruturação, mas com certeza um livro aí para o próximo semestre. É aquela questão, tudo depende muito financeiro, né? Sim. E uma pessoa que tem esclerose múltipla e fez um Ironman, já tem um espanhol que tem um filme dele no Netflix. Eu sou o brasileiro que fiz isso. Mas eu tenho 29 anos, mano. Sabe aquela sede assim, por que não mais? Por que não mais? E ainda não tem nenhuma pessoa com esclerose múltipla que escalou o Everest, que subiu a Aconcagua. Fica o spoiler. Então, a gente começou essa jornada de construção agora para buscar algo fora do Brasil, algo maior que o Ironman. E é uma frase que eu usava lá no início: enquanto Deus me permitir, sabe, eu serei imparável. Então, enquanto Deus tá me dando força. Um dia de cada vez. Hoje é um péssimo dia para desistir. Enquanto eu puder traçar essa jornada de superação, eu vou ter uma frase de Paulo que é assim: acabei a carreira, guardei a fé, combati um bom combate, sabe? Ele deixou um legado. Hoje, 2000 anos depois, a gente fala de Paulo, quando o amor que ele tinha sobre Cristo, e eu falo assim, poxa, a minha jornada, se é o meu campo missionário, é no esporte, eu quero acabar como Paulo, falando assim, poxa, acabei a carreira e combati um bom combate, sabe? Eu entreguei tudo que eu podia. Então, no que depender de mim, esse Everest tá perto. E para mim, assim, a lição que fica de você, da sua história, de tantas histórias que a gente vê, né? É que, gente, o movimento salva, né? Não adianta você ficar se lamentando se você tem uma condição de saúde, um diagnóstico, como o do Gildo, como o meu, ou qualquer outro diagnóstico, que não adianta você ficar se lamentando, né? Pensa que você todo dia é uma oportunidade. Então, agradeça que você está tendo a oportunidade de buscar algo, de fazer algo. Eu lembro que quando eu vim para o Rio, na época eu perguntei para o meu reumatologista assim, não tem grupo de pacientes? Tem, não sei o quê. Eu comecei a frequentar alguns grupos virtuais ali, na época no Facebook. Eu não aguentei. Eu saí em 2 tempos, porque eu vejo as pessoas muito numa energia muito, sabe, mais de lamentação do que vambora, galera, vamos fazer alguma coisa. Então, acho que a sua história é um exemplo disso, né? Depois do Ironman, você teve agora a Maratona de Porto Alegre, né? Que projeto lindo, 5 por 50 mil, né? 5 portadores de esclerose múltipla que correram a Maratona de Porto Alegre pelos 50 mil portadores de esclerose múltipla no Brasil, né? Ou seja, a sua ideia, a sua superação já está começando. Quem sabe um dia não vão ser 50 mil por 50 mil, né? Então, continue fazendo tudo que você está fazendo, né? Eu passaria aqui mais o dia inteiro conversando com você, que você siga buscando os seus sonhos, e para muito além, nos dias ruins, nos dias de dificuldade que todos nós temos, pensa que não é só pelo Gildo, mas o seu legado, o legado que você vai deixar, né? E para terminar, eu sempre faço uma pergunta que é: o que é qualidade de vida para você? O que é qualidade de vida pra mim? Qualidade de vida, mano, é você... Uma pergunta difícil. Faz assim... Pegou de surpresa, mas qualidade de vida é você... Não tem pressa. Eu vou falar uma coisa. Hoje eu me sinto com muito mais qualidade de vida com o diagnóstico do que antes do diagnóstico. Então, qualidade de vida
É mesmo que você tenha uma doença, mesmo você saber que está traçando o caminho certo, ter uma esperança, ter essa... sabe quando você se cuida, você se sente... Hoje eu sendo sincero, sabe? Me sinto com muita mais qualidade de vida do que antes do diagnóstico. Então, qualidade de vida não é um diagnóstico, não é... É você tá seguindo na sua jornada, se superando cada dia. Isso sim é qualidade de vida para mim. E deixa pra galera aí seus contatos, o que você tem a oferecer, se você... Enfim, faça o seu jabá. Gildo Afonso nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn e também um site. Você que tem uma empresa que quer contratar uma palestra, gildoafonso.com.br, você vai encontrar as informações das palestras lá. E eu espero de verdade, se você gostou, me manda um direct, me manda algo e a gente traçar essa jornada de superação junto, que nos momentos de dificuldade eu espero de verdade, sabe? Que você lembre um pouco da nossa conversa hoje e que você não desista. Esse foi mais um episódio do Saúde em Primeiro Lugar. Para vocês que ficaram até agora, eu agradeço. Então comenta, compartilha, deixa o seu like, assina o canal. E agora eu que vou fazer o meu jabá. Para quem ainda não me segue, segue no Instagram, @manorios_AL. O meu livro, A Saúde Está Doente. Aqui eu falo de 4 pilares para você começar a buscar uma vida com mais qualidade. Então, o link vai estar aqui na descrição do perfil e também lá no link da bio do meu Instagram. Então, espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.